Olá pessoal, estamos de volta com o nosso 5º episódio do Fora da Curva. Eu e minha parceira Sueli Mesquita, psicopedagoga, vamos fazer hoje um programa bem especial para o mês, que é o mês olímpico, né? Começam as Olimpíadas no final do mês, e resolvemos falar sobre o papel do esporte na formação do ser humano, do indivíduo. E para falar sobre isso, chamamos duas referências de Minas Gerais no assunto. Meu colega Amarílio Campos, psicólogo, hoje psicólogo do esporte, né, Amarílio? Trabalha basicamente com isso, vai se apresentar daqui a pouquinho, falando um pouco mais de você. E também o professor, treinador, Rodrigo Perdigão, que é uma referência aí no Brasil e no mundo, né, Perdigão? Porque seu trabalho está sendo aí proliferado por todo mundo. Conheço atletas que passaram por você e hoje performam muito bem fora do país, levam muito bem o esporte aí para frente, né? E aí, apresenta pra gente aí, Amarílio, fala um pouquinho do você pra gente, pro pessoal te conhecer também, fique à vontade. Primeiramente, obrigado aos dois queridos aí, Sueli de muito tempo, Etienne de pouco tempo, mas também muito carinho, Perdigão de muito tempo, de muita admiração, né? Eu sou Amarílio Campos, que todo mundo conhece, ou grande parte das pessoas que estão ouvindo aí, alguns anos formado em psicologia, tenho desenvolvido trabalho com adolescentes há muitos anos. De uns tempos para cá eu comecei a perceber que os atletas começam a povoar mais o meu consultório e, por que não, trabalhar com atletas, né? Já que eu tenho uma formação também em psicologia do esporte, então por que não, né? A gente desenvolve um trabalho meio que timidamente, nos últimos anos a gente desenvolveu, de uns tempos para cá eu comecei a criar um pouco mais de coragem. E a gente criou o Flow Sync, que é uma empresa voltada a desempenho de atletas, né? E que está tendo bastante sucesso. Os nossos atletas estão bem. Essa questão de performar, eu acho que é o bem-estar, né? Acho que é mais importante essa palavra, né? Bem-estar. Eles estão indo muito bem e estão gostando do trabalho e estão seguindo, indicando, e a gente está crescendo e vamos que vamos. Né? Quem sabe a gente pode fazer aí uma psicologia do esporte mais respeitada, fazer com que as universidades também possam colocar em grades curriculares a psicologia do esporte, né? Capacitar profissionais, né? Cada dia mais, para que a gente possa fazer essa interlocução, né? E não ter essas dificuldades de conversa e que a gente está tendo aí, encontrando a dedo profissionais e muito pouco qualificados, os que estão no mercado, né? Mas que bom que nós estamos aqui com pessoas que estão a fim de mudar esse cenário. Beleza? Deixa eu te perguntar, em relação a essa questão da psicologia do esporte, quando você fala que você está trabalhando com esses atletas, né? Isso tem sido valorizado no mercado? As pessoas têm percebido essa importância? Porque, assim, eu acho que a gente estava até conversando, há alguns anos atrás isso seria diferente, né? A questão era só uma boa performance, mas quando a gente junta a psicologia do esporte, a gente está falando de outras nuances, né? A gente está falando de emoção, a gente está falando de funcionamento cognitivo, a gente está falando de produção física, né? E as pessoas você tem visto essa questão no mercado de acolhimento dessa psicologia do esporte, trazendo isso assim para uma realidade? Num contexto comercial, né? Isso ainda está sendo trabalhado. Uhum. Acho que é um trabalho artesanal. Uhum. Né? Os nossos pacientes, nossos atletas, eles conseguem reconhecer isso. Uhum. É muito legal. Você está no meio de A família também? Família também. Uhum. Família também. Porque é nítido, assim. O atleta, ele vai dentro de um espaço-tempo identificar coisas que ele trabalhou dentro da... Porque, assim, uma coisa é você estar dentro do clube, né? Como a gente fala. O atleta, às vezes, ele sente que dentro do clube um pouco de resistência em alguns momentos. Existem atletas e atletas. Existem atletas que têm um pouco de resistência em lidar com treinadores, psicólogos do próprio time. Então, o que eles fazem? Eles buscam fora do time um psicólogo da confiança deles para que eles possam falar aquilo que eles sentem. Então, existe sim.
né? Por outro lado, a gente sabe que existem também, dentro de alguns clubes, um preconceito muito grande acerca do papel do psicólogo e da intervenção do psicólogo, né? Daí, abre-se hoje um grande leque, e um leque perigoso, para a questão dos coachings mentais, né? O coach mental hoje é o cara que sabe tudo acerca daquilo, né? Eu, enquanto psicólogo, sei enquanto atleta, e não enquanto esporte. Você percebe isso também, Rodrigo? Primeiro você apresenta pra gente, né? Fala um exatamente, pouquinho, já que começou a falar. Isso. Bom, primeiramente, extremamente lisonjeado de estar aqui lado a lado a vocês. É um motivo de muito orgulho. Meu nome é Rodrigo Perdigão, sou professor de educação física, sou treinador do Minas Tênis Clube, trabalho na modalidade futsal, sou responsável hoje pelo processo de formação de um dos clubes e reforço aquilo que você coloca como um dos principais clubes do Brasil na questão da formação e reconhecido internacionalmente nesse sentido. E quando a gente fala de formação, eu falo de uma formação mais ampla, não é só aquela formação técnica do atleta, até mesmo porque com o mundo globalizado como é hoje, eu acho que esse conhecimento técnico, esse aspecto, ele necessita ser mais ampliado. Pois bem, indo ao encontro da pergunta da Sueli, hoje entendemos, e aí eu posso ser o porta-voz de outros treinadores do Minas Tênis Clube, o aspecto emocional ele é fundamental, ele muitas das vezes, quando se chega na elite, falando um pouquinho de Olimpíada, onde todos estão totalmente preparados, física, técnica, toda a preparação foi feita ao longo de 4 anos, nesses últimos meses, é feito só um refinamento, o que vai determinar aquele milésimo de segundo, aquela bola no chão, aquela bola que entrou, aquela bola que não entrou, muitas das vezes é o aspecto emocional. Aquele atleta que se sente pronto, aquele atleta que se sente mais capaz, que se sente confortável para executar, que consegue trabalhar em equipe, que tem um laço mais próximo, nem somente um laço afetivo, com todos que permeiam aquele ambiente, isso tudo é fundamental. Então, o Minas Tênis Clube hoje, por exemplo, nós temos um grupo de profissionais voltados para a psicologia do esporte, exatamente buscando para o alto rendimento já um atendimento mais próximo, mas também de capacitação, de criação de ferramentas, de instrução para os jovens atletas que são formados dentro do clube, para que eles, adquirindo essas ferramentas, quando expostos a situações mais complexas, ele tem a condição de, muitas vezes, se autorregular, porque ele adquiriu essas ferramentas ao longo do ano. Então, é um processo de atuação direta que o psicólogo tem, mas também de capacitação, para que quando aquele atleta, numa situação de extrema complexidade, ele consiga se reconhecer em estado de necessidade e, muitas vezes, buscar aquela ferramenta que ele adquiriu ao longo do processo de formação. Rodrigo, uma questão aí não é legislando em nossa causa, né? Mas vamos colocar assim, como que foi para vocês, explica aí pra gente, como que é essa valorização do profissional da psicologia, da saúde mental dentro dos clubes, uma vez que não é tão comum, aí eu vou falar do futebol, que é a paixão nacional, né? Saiu recentemente aí que, se eu não me engano, 16 clubes da Série A têm psicólogos, 4 não têm, algo assim, 12, se não me falha a memória. 8 ainda não tem. E a gente tem outros casos, as Olimpíadas, assim, eu acho que ela reflete muito bem isso também, o atleta chega ali no ápice do desgaste, né, porque são 4 anos de preparação e muitas vezes a prova que ele vai disputar são 40 segundos, né, e aí a gente tem um caso de alguém que eu admiro muito, inclusive, passou um processo muito, muito pesado, mas como um Diego Hipólito, por exemplo. Agora no futebol a gente teve o Richarlison, que abriu muito a caixinha de ferramenta com relação à importância da saúde mental e tudo mais. Como que você percebe essa leitura do clube, essa valorização a não apenas a performance técnica, mas também a saúde mental, emocional do atleta? Tiene, eu já tenho muitos anos de Minas Tênis Clube. Estou completando agora 27 anos de clube, e ao longo desses 27 anos é nítida a evolução
o crescimento dos profissionais, da quantidade de profissionais, da atenção que o clube dá aos aspectos emocionais. Reiterando aquilo que eu falei anteriormente, que acreditamos que esse possa, inclusive, ser o diferencial quando se equivalem as forças. Acredito que todos vocês conheçam, nós fomos atendidos por muitos anos pela doutora Regina Capanema, que ela foi e ainda é uma referência dentro do clube. Mas ela trabalhava sozinha. Ela trabalhava, com um grupo muito grande. Somos 8 modalidades dentro do Minas Tênis Clube, todas elas competindo no mais alto nível de performance. E ela, sozinha, muitas das vezes, ela fazia o que era possível. Às vezes era apagar um incêndio que aparecia. Pois bem, ao longo dos anos, compreendeu-se que não só performar, mas sim tratar e atender o atleta passou a ser uma necessidade. E ela, enquanto única, por mais competente, e é extremamente competente, o clube percebeu que precisaria de um grupo maior de profissionais. E não bastasse esse número maior, que esse atleta, e esse é um ponto importante que eu gostaria de levantar, que esse profissional, quando eu falo, voltando, que esse profissional que vai trabalhar com esse atleta, que ele entenda um pouco da modalidade, que ele esteja no dia a dia, que ele vivencie todas as dores, as dificuldades, para que ele possa, presente, ter um conhecimento maior daquele ambiente e assim possa dar o melhor atendimento a esse indivíduo. Como somos 8 modalidades, o clube achou por bem aumentar sensivelmente o número de colaboradores, então nós temos mais profissionais hoje que trabalham, e esses com a especificidade de cada modalidade. Então eu trabalho agora com o João Pascalska, foi indicado pelo Franco Nossi, que possivelmente vocês o conhecem também, é um psicólogo da área esportiva também bastante renomado. Então hoje o João, ele entendendo da modalidade, ele estando no dia a dia, ele é muito mais capaz de oferecer um serviço mais individualizado, mais próximo da realidade da modalidade. Então, os anos se passaram, o clube percebendo a necessidade e, obviamente, percebendo que os resultados também são positivos, o investimento na psicologia ele se tornou ainda maior. Entendi. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. E, voltando, a Marília pode participar também, como que hoje é para você? Hoje você está como um responsável da categoria de base de futsal, né? Como que é trabalhar, lidar com essa formação, que você falou muito bem, fiquei muito feliz com sua fala, não só do atleta, mas da pessoa, né, do ser humano. Como que você vê isso aí? Antes de eu falar um pouquinho, eu passo a palavra para o Marílio, que eu acho que ele vai ter muito mais competência nesse sentido. Eu vou falar por mim, CPF, mas eu vou falar no CNPJ do Minas também. O atleta é um cidadão. O atleta ele é um indivíduo. O atleta ele é uma pessoa com todas as dificuldades que nós temos. A única diferença desse indivíduo é que ele é apto para alguma modalidade. Então, nós treinadores e o clube acredita na formação do cidadão, na formação do indivíduo, e nós entendemos o esporte, e aí eu vou falar especificamente do futsal, como uma poderosíssima arma no sentido de educar o cidadão, promover uma cidade, um estado, uma geração de cidadãos muito melhores. Então, utilizar o esporte como ferramenta educacional é obrigação de todo treinador, é obrigação de todo clube, e acredito que o Minas faz isso com muita maestria. E eu quero perguntar para o Amarílio essa questão dessa ferramenta educacional, né? O que a gente fala? Imagina que a gente o nosso canal atinge pessoas de diferentes níveis, enfim, de entendimento, e eu me coloco no deles. Que tipo de ferramenta educacional você vê com essa questão dessa orientação para o esporte, trazendo para a questão escolar? Uhum. Todo mundo fala que o esporte ajuda, que dá disciplina, mas vamos lá, vamos para clareza. Vamos para o meu laboratório mais fantástico que tem, que é minha filha. Minha filha é Lala. Quem conhece, ela é o meu laboratóriozinho. Ela começou a fazer a escolinha do Minas, como o próprio nome diz, escolinha do Minas. E nesse lugar ela está experimentando todas as modalidades, desde o futsal até o tênis, até a ginástica. Ela tem 4 anos, para que ela possa escolher com o tempo aquilo que ela vai ter mais aptidão. Então ela está aprendendo.
Ela é um ser em desenvolvimento que está ali aprendendo. Imaginemos que a gente tivesse isso em todas as escolas, né? A oportunidade de dar para cada criança esse lugar, né? O Minas ele é fantástico com isso, não porque o Minas é o Minas, né? O que é o Minas em termos de representatividade para o esporte do Brasil, do mundo, a quantidade de atletas que estão indo para as Olimpíadas agora e tudo mais. Então a gente começa a entender que a educação, ela deveria... Eu escutei isso a minha vida toda. Você tem que estudar para ser alguém na vida. É estranho, né? Aí eu olhava para aquilo e falava assim, eu nem sei o que é ser alguém. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar um livro e estudar. Mas eu não sei nem o que é ser alguém. Né? Então aí entra um grande desafio. Assim, por que eu não posso aprender a jogar? Não posso escolher primeiro uma coisa que eu gosto e aprender bem sobre aquilo? Depois falar assim, poxa, legal, existem conceitos intrínsecos ali. No futsal tem vários conceitos legais da física, de vários conceitos da matemática, da química, da psicobiologia, tem coisas ali que são fantásticas. E com isso você vai desenvolvendo, claro, que não para uma criança, mas a gente sabe que o equilíbrio faz parte, a questão a gente deveria, enquanto seres que desenvolvem crianças e trabalhamos com crianças, a gente deveria colocar o esporte como prioridade. Eu entendo isso. Para mim, esporte é base. Estudar para ser alguém na vida. O que é ser alguém? Me responde essa pergunta, professor. Eu não sei. É ser feliz. Aristóteles dizia que, né, que o objetivo de todos nós a virtude está no meio. Né? Então, assim, o dia que a gente está ali... Eu, particularmente, entendo que se ela chegar no meu laboratóriozinho, né? Se ela chegar para mim e falar comigo assim, papai, eu escolhi fazer vôlei. Mesmo ela tendo 1,50 m, eu vou apoiar. Sabe por quê? Porque ela precisa vivenciar essa experiência. A escolha? Escolha dela. Né? Então, se ela falar assim, papai, quero jogar futsal, eu vou falar assim, ótimo. Né? Mas assim, independente dos rótulos que foram postos e que sempre foram postos, hoje a gente começa a ver o quanto a gente fala de futebol. A gente fala de futebol num contexto da masculinidade. A gente fala do futebol no contexto da masculinidade. A gente não fala do futebol no contexto da mulher. Sim. Como que é o futsal feminino? Né? O quanto que os clubes acolhem? E quando é que a gente ensinou os nossos filhos? Ah, não, futsal não. Ah, não, judô não. Ah, não, vamos pro balé. E aí a gente está ensinando os nossos filhos, né? E dizendo para eles assim, não, você tem que aprender para ser alguém na vida, mas você já está determinando o que ele seja. Então, um detalhe dentro do futebol, o Perdigão deve saber muito bem, quando ele escolhe o futebol, futsal, goleiro não. Goleiro era não. O que eu era. Né? Eu também já fui também. Goleiro não. Mas é isso mesmo, você vai direcionando, a gente vai direcionando o Rio o tempo inteiro, né? E aí essa questão da participação da família, né? Do pai, que a gente está falando, os pais projetam nos filhos, dentro do esporte, aquilo que eles gostariam de ser. E a gente estava falando disso. Aí eu vou jogar tirar essa dinamite e vou jogar lá para vocês, né? Como que vocês lidam com conduzem esse processo? Eu queria perguntar para o Perdigão, quando o pai, ele vem com essa demanda de projetar no filho aquilo que ele não foi, assim, isso acontece muito, e essa alta performance, quando a gente comentando aqui, que ele coloca aquela lente em cima do filho, né, e essa atenção tem que ser direcionada para ele, porque eu quero que meu filho seja, a gente comentou alguma coisa assim. Sueli, a literatura... quando ele falou eu falei, é um tanto quanto delicado. Sueli, a literatura, ela coloca, e existem vários estudos, essa literatura é muito vasta, no sentido de que a família ela é suporte para o atleta. E
estudo realizado com muitos atletas de altíssimo rendimento, acredita-se muito ao suporte familiar, à estrutura de onde ele trabalha e do treinador. Então, Coté, cientistas canadenses já falam muito nesse sentido, então isso já está consolidado. O suporte da família, ele é um fato. Entretanto, as gerações mudaram. Eu sou da geração X, fui criado por baby boomers, então meu pai e minha mãe me trouxeram uma criação muito distinta da criação que hoje, mesmo sendo criado pelos meus pais, que eu dou para as minhas filhas. Hoje as famílias são menores. Eu sou o mais velho de 5 filhos. Hoje os pais têm 1 filho, quanto muito 2 filhos. Então os pais hoje eles têm realmente uma lupa e eles só enxergam os filhos deles. Meu pai nunca me assistiu treinando. Eu joguei futsal de forma amadora. Meu pai nunca teve oportunidade porque ele trabalhava e ele tinha outras atividades. Eu dou treino hoje com a minha quadra cheia. Eu tenho o entorno dos pais assistindo tudo aquilo que os atletas fazem. Isso é ótimo, mas isso é péssimo. Muitas das vezes os atletas eles não têm, as crianças, os jovens, estou falando atleta, mas vamos caracterizá-los como esses jovens, eles não têm autonomia que possivelmente eu tinha aos 9, 10, 11 anos, porque eles precisam da aprovação do pai, da mãe, a todo momento. Eu acho que isso é um ponto até da rede social. Quando a gente publica alguma coisa, a gente fica naquela, será que eu vou ter muitas curtidas? Será que não? E isso eu vejo nos atletas. Eles executam algumas ações dentro de quadra, eles ficam naquela expectativa da aprovação. Será que viram? Será que valorizaram? Não teve? Eles são muito carentes do feedback. Então, quando eu não falo alguma coisa, eles ficam naquela, puxa vida. Então, voltando ao aspecto dos pais, os pais são suporte, reitero que a literatura já fala nesse sentido, mas esse suporte exagerado, ele gera prejuízo. Qual seria esse prejuízo? A ausência da autonomia, aquele atleta inseguro, aquele atleta que nunca toma uma decisão sozinho porque ele sempre depende da opinião de terceiros. E quando a gente fala da competição, e o esporte competitivo eu vejo também como algo extremamente importante na formação do indivíduo, ele toma decisões de forma autônoma. Ele não pode ali parar, falar assim, eu vou parar aqui, eu vou consultar o meu treinador, eu vou consultar o meu pai, eu vou consultar. Ele tem que ter autonomia. Então, muitas das vezes, e isso é perceptível, os pais atrapalham. O que temos feito? Primeiro, o mais importante de tudo, é trazer esse pai para mais próximo. E esse mais próximo não é só ele estar na beira da quadra, coisa que ele já faz. É agregar conhecimento a esse pai, para que ele lá do lado de fora, ele tenha mais conhecimento, instrução, para que ele possa dar o suporte adequado para o filho. E mais, trazendo outros conhecimentos que esse pai possa agregar na formação do filho. Então, a questão de administração de tempo, a questão, essa própria como lidar com essas novas gerações, como lidar com esses milênios, como é que ele pode ajustar a sua vida enquanto atleta, que ele possa conciliar tudo isso com saúde mental. Então, trazer informação para esse pai que já está presente, ótimo. Caso esse pai ainda não esteja presente, que também é um problema, trazer esse pai para próximo capacitando. Vocês fazem algum tipo de trabalho, nesse caso, de formação? Dentro disso que você está falando, acredito que sim, mas acho que dá para ampliar talvez um pouco mais. Sobre esse papel dele na formação? Porque, por exemplo, você falou dessa questão dos pais assistirem os treinos e tudo mais, e isso eu vejo como um problema social que talvez nós todos aqui, nós somos carentes de feedbacks imediatos. Então, isso nos dificulta viver processos. Tem vezes, tem semanas que para eu evoluir no meu treino, para evoluir na atividade que eu estou fazendo, vou demorar 2, 3, 4 semanas e eu não tenho que ficar buscando respostas o tempo inteiro, coisa que a presença do pai ali na quadra, por exemplo, acaba gerando automaticamente. Hoje você treinou melhor, você conseguiu chutar, tá vendo? Te falei. Amanhã, hoje não foi tão bem. Então tá o tempo inteiro nessa estimulação aí de performance, de responder, né? Como que é esse trabalho de vocês com a formação? Pai, vamos bater aqui, não vamos bater aqui, isso aqui atrapalha, isso aqui ajuda, existe isso? Existe. Impomos alguns limites, esses limites eles são comunicados, acertados
no início da temporada. Uma das coisas que entendemos enquanto instituição é que são 2 pontos, 2 gargalos de qualquer empresa, e isso não pensando no esporte como uma empresa, que é a comunicação e o alinhamento de expectativa. Então a gente cria com os pais uma comunicação clara, direta, fluida, e nós alinhamos expectativas. Então no início da temporada, e a gente faz isso de forma muito explícita, nós alinhamos a expectativa para que os pais entendam onde é que queremos chegar ao longo daquela temporada. E no meio do ano, quando necessário, a gente refaz esse contato no sentido de, opa, estamos lembrados que a gente buscou esse e esse caminho, que nosso objetivo é alcançar essas metas, e aí essa comunicação clara, direta, faz com que os pais entendam. Óbvio que, em casos muito específicos, chamar para conversar, a presença do psicólogo, o corpo diretivo da instituição, isso tudo ajuda para que esses acordados, essa comunicação se mantenha clara e essa expectativa sempre alinhada. Show de bola. Agora uma pergunta aqui, quem quiser responder de primeira, fique à vontade, essa, como você gosta de falar, é uma granada que eu vou jogar, e aí a gente discorre um pouco sobre isso. Como lidar, no caso da formação do atleta, você que tem os alunos lá também, atletas, que também são alunos e se reportam a outra instituição, que no caso é a escola, onde o professor de educação física muitas vezes trabalha mais na festa junina, né? Onde ele ensaia quadrilha, no horário de educação física. Vai arrumar confusão. Como... Gente, eu amo a escola é maravilhosa, mas enfim, como fazer, né, essa formação. E como falei, qualquer um pode responder. Quem defende mais a escola aqui, doutora Sueli Mesquita, como que a gente pode fazer, como que é para vocês esse equilíbrio entre escola, e hoje falou de escola, falou de Enem, esporte, falou de esporte para os pais, para os professores, muitas vezes não vai passar, vai ser ninguém na vida. O alguém a gente sabe é o ninguém, né? Então, como que é isso aí? Quem quiser responder primeiro, fica à vontade. Vamos falar no contexto da clínica. Você vai com o atleta até os 17, aí quando ele começa a ter que escolher que ele vai ter que fazer medicina, ou que ele vai ter que fazer direito, porque ele tem que ser alguém na vida, né? E aí ele tem que deixar a natação. Aí ele tem que fazer uma escolha, porque a natação não dá dinheiro. Na cabeça dá estresse, o pai não quer, a mãe não quer, soma essa expectativa, mas aí tem um grande desafio, porque o contexto dela, social, todo tá no esporte. As amigas estão no esporte, os colegas ali estão ali, tá discutindo sobre aquilo, tudo. Aí entra um grande desafio. Eu vou para um colégio que eu não conheço ninguém, ou eu vou sair de uma instituição que eu conheço todo mundo, né? E aí a gente vive um verdadeiro dilema, né? Isso acontece também, o tempo inteiro. E atletas estão se perdendo por isso, né? Quem tem que fazer a escolha e quem tem que ajudar a fazer a escolha, né? O pai tem que sentar do lado, o pai tem que estar junto. Muitas vezes você fala assim, resolve aí, isso é problema seu. Se você quiser, tá resolvido. Não é assim. Às vezes carece que a gente tenha uma pessoa do lado, um suporte. Que elabore, né? Cara, é o que acontece dentro do consultório. Olha, vamos sentar, vamos discutir. Quais são os prós? Como é que você se vê aqui, desse jeito? Você já conversou com o seu treinador? Já conversou com um psicólogo? Eu não converso. Não converso. Então por que você não conversa? Vamos tentar fazer essa busca desse psicólogo do clube. Vamos trazer esse psicólogo do clube para conversar, né? Mas eu não quero porque eu não sei o que. Calma. Vamos com calma. Vamos tentar entender. Aí no fim das contas, decidi, não quero. Ok, a sua decisão é uma decisão robusta, é uma decisão que você consegue. Porque muitas vezes baseado naquilo que as outras pessoas... Que é muito comum na adolescência, né? Sim, Isso. sim. E você falou uma coisa aí que às vezes não é nem aos 17. Eu tenho enfrentado esse problema lá no consultório, não são 1, nem 2, nem 15. Com 14 ou 15. Sim. Porque entrou no novo ensino médio, tem itinerário, que vai ensinar ele uns negócios lá que eu não entendi até hoje, e aí ele tem que voltar na escola 2 vezes à tarde. Além do terceiro dia, que algumas escolas aplicam prova à tarde também. Então acabou o esporte.
Acabou. Ele faz. E na terça e na quinta ele tem que estudar, fazer para casa, fazer os negócios. Então, com 14, 15 anos, essa tomada de decisão. Que, no meu ponto de vista, aí quem é consultado por mim sabe muito bem que na primeira consulta eu já deixo isso claro, é um tanto quanto absurdo. Né? Você está tirando dele o lugar onde que ele gosta, como você falou, ele desenvolve habilidades e competências, que eu vou querer que você fale mais disso também para a gente, ali diariamente, né? E para focar no Enem. Aí, Etienne, você tem alguma coisa contra o Enem? Não, eu não tenho nada contra o Enem, pelo contrário, faculdade é importante. Só que é uma coisa que eu costumo muito dizer nessa formação. Alguns pacientes meus vão identificar isso de primeira. Eu falo, eu posso virar médico hoje, posso entrar em medicina, facinho, tenho um cursinho na frente do meu consultório, eu vou lá, 6 meses, 1 ano, eu passo medicina. Eu não posso mais ser jogador de futsal, não posso ser treinado por você mais, isso é uma pena. Não posso, não dá, não vai dar, eu não tenho mais condição disso. Então, tem uma escolha para fazer ali, mas que muitas vezes foge à racionalidade também. Sim, mas aí a gente está falando de jovem. Você tem atletas, escolhas são feitas o tempo inteiro. Não, sim, mas falando em formação. No caso, a formação, sim, muda política, muda o governo, muda política educacional. Uhum. A gente sabe que no Brasil é assim. Sim. Né? Mudou o governo, mudou a política educacional. Você nunca sabe se o novo ensino médio é velho, se ele é novo, se ele tem aula à tarde, se não tem aula à tarde. Exatamente. Isso vai influenciar uma série de coisas dentro da vida de um atleta. Né? Mas se o clube, por exemplo, tem times de futebol, falando de time de futebol, Atlético, Cruzeiro, esses outros todos, eles vão criar escolas dentro do próprio lugar e tudo mais, favorecer com que esse atleta esteja mais perto. Mas, assim, não é em todo lugar que a gente vai ter isso, né? Agora, o cara vai fazer uma escolha. E aí, quando ele for fazer uma escolha, ele vai arcar com... E muitas vezes vai cair em cima da gente. Porque como é que cai? Ah, você incentivou meu filho a largar a escola. Você incentivou meu filho a largar a escola. E depois que ele começou a fazer esse negócio de flow aí, ele não quer estudar mais não, ele só quer saber de fazer protocolo para melhorar o desempenho dele, para ser um bom atleta. É o que ele gosta de fazer, ué. Né? Depois você começou a adotar esse negócio de biofeedback e tal, que começou a melhorar o desempenho dele, que ele começou a ganhar as coisas, que ele começou... E agora, quando é que vai ter terapia? Eu falei, mas já tá tendo. Né? Você está misturando terapia com psicologia do esporte. Eu falei assim, mas isso é o que a gente tem. O que você quer? Eu estou te entregando, eu estou colocando de frente para você um sujeito capaz de olhar para a vida e falar, mãe, pai, eu sei o que eu quero. E o que eu quero é o esporte. Não é isso. Aí, a mãe assusta, né? Uhum. Porque, de repente, tem um sujeito que fala assim, eu sei o que eu quero. Eu falo assim, não, né? Pelo amor de Deus, eu é que tenho que saber o que você quer. Porque lembra que lá atrás, foi eu que falei pela primeira vez que você tem que estudar para ser alguém na vida? Aí eu falo assim, olha, o Pinóquio falou. Já não tem mais um grilo falante. Entendeu? E aí eu que sou a raposa. Né? Eu sou a raposa que leva para o circo, que tal. Então, assim, nós, enquanto psicólogos, às vezes, que estamos nessa linha de frente, trabalhando esses sujeitos adolescentes que estão buscando caminhos, muitas vezes somos vistos como raposas de circo do filme, da história do Pinóquio. Mas nós não somos. Ao contrário, a gente é o grilo falante. Uhum. E o pai é o Gepeto que fica lá em casa dizendo, vai para a escola. Entendeu? Marília, eu vejo aí uma questão de competência que a gente gosta muito de falar. E o que acontece? Aí, até pegando a sua fala um pouco e colocando um pouco de como que eu trabalho também, o primeiro ponto que eu gosto muito de falar eu tenho muitos casos assim, então isso me ajuda muito. Muito pai que é formado em química e que hoje trabalha com construção civil. Um exemplo. Eu não preciso saber o que eu quero. Quando eu entrei na psicologia, eu queria clínica, mas eu fui por 8 anos gestor de recursos humanos e depois fui para o consultório. E sou muito feliz hoje fazendo o que eu faço, entende? A questão aí, e que é o diferencial do que você fala, ele não quer fazer o para casa, ele não gosta e tal, mas ele está fazendo o protocolo. O que eu estou ensinando para esse garoto? O que eu estou ensinando a ele? O princípio da excelência. Enquanto ele quer ser jogador de futebol, pode ser que daqui 3 anos ele fale, não quero mais. Acontece. Mas enquanto eu estou sendo, eu sou excelente. E o esporte eu acho que é a melhor forma de ensinar isso a qualquer pessoa.
Enquanto eu estiver fazendo, eu vou performar com excelência. E é isso que você faz indiretamente dentro do seu consultório. Então, se ele não quiser mais, se com 23 anos o pai falar, paguei sei lá quantos mil para Marílio, para fazer esse flow e agora você não quer mais, ok. Se ele quiser medicina a partir daí, ele está tão pronto quanto a performar. E isso que eu vejo no esporte como algo muito valoroso. Você ensina de uma forma lúdica, que, pô, eu adoro estar em quadra, eu adoro fazer gol, então, beleza. Então, passar 5 horas treinando, se fosse o caso, não é problema. Onde eu remeto isso? Se eu quiser, então, passar no concurso da Secretaria da Fazenda, sei lá, eu também passo 5 horas estudando, porque eu quero. E esse querer aí, ele é muito importante, né? E até num combate, é uma coisa que eu falo bastante também, a depressão. Aí, Tim, o que tem a ver isso? O que eu entendo hoje muito como depressão? A falta de inspiração. Quando eu perco a inspiração de vida. E o que o esporte geralmente traz aos meninos? Inspiração. Se a inspiração dele for transferida para a engenharia civil, depois construir prédios, ótimo. Ele vai fazer com excelência porque ele está inspirado a. Entende? Então, assim, dentro do contexto infância e adolescência, você não vai inspirar seu filho com a fórmula de Bhaskara. Você não vai inspirar o seu filho. É legal, tem que aprender. Não estou fazendo combate aqui à escola, mas é uma obrigação que, pela lei do país, ele tem que ir para a escola. Mas vamos ser sinceros que mais de 75% do contexto de sala de aula está ali porque tem que estar e vai zaralhar com o coleguinha, tá tudo bem. Então, assim, acho que é muito claro, mas na minha cabeça, como psicólogo, como ex-atleta, né, hoje atleta da várzea, jogar no meu futebolzinho, né? Mas enfim, conta pra gente sua perspectiva também, Perdigão, nisso daí. Bom, sua fala traz muita sinergia com tudo que eu acredito. Eu sou um professor, como um professor de matemática, de ciências, de geografia, só que eu acredito que o meu ambiente, a minha sala de aula, ela agrega muito valor e me coloco sou muito confiante em dizer que tanto valor como um professor de matemática, tanto Sim. valor como um professor de português. E você vai ao encontro de um raciocínio que eu tenho que muito pouco levantado, que você falou da excelência, e o esporte traz excelência. Para fazer aquilo, eu preciso ser excelente. Eu vou voltar no início, quando eu falei da questão geracional, eu aprendi com os meus pais que eu precisaria estudar para passar no concurso público. Se eu passasse no concurso público, eu estaria ali, eu teria realizaria o sonho, que seria comprar uma casa própria. O Silvio Santos me falava isso todo domingo lá da casa própria. E essa nova geração não. Essa nova geração, ela quer ser feliz, isso não está me trazendo felicidade agora, eu vou buscar, eu vou mudar e tudo mais. E o esporte traz uma coisa, eu não conseguiria, tem um termo em inglês que chama long life learning, que é continuar aprendendo a vida inteira. Uhum. E o esporte traz isso. Eu acho que é o maior ensinamento e que as pessoas não falam sobre isso. Poderia falar aqui de outros valores, do trabalho em equipe, das competências, das habilidades comportamentais que serão muito exigidas lá na frente, mas esse long life learning, ele diz o seguinte: isso que eu estou fazendo aqui agora é suficiente, mas os meus adversários perceberão e eu vou precisar melhorar. E eu vou precisar melhorar de novo. E eu vou precisar de melhorar de novo. Hoje, as novas gerações, essas novas profissões, youtuber. Pô, vou ser youtuber. É o sonho hoje de 9 entre 10 jovens. Eu quero ser um youtuber. Aí o youtuber começa alguma coisa para fazer, mas ele já é copiado por outros e ele já não é mais o mesmo profissional. Ele vai ter que se redescobrir. Ele vai ter que redirecionar a sua rota. O esporte traz isso a todo momento. A todo momento ele precisa aprender uma coisa nova. A todo momento ele precisa criar novas situações. Ele precisa ser criativo, ele precisa ser inventivo para que ele continue evoluindo. E hoje o que mais se exige dessas novas gerações no mercado de trabalho é estar aprendendo, ser inovador, ser criativo. Então acredito que o esporte, entre outros tantos valores que são peculiares ao esporte, essa questão de estar aberto a aprender e a inovar. Isso para mim é fundamental no esporte. Posso fazer uma pergunta aqui? Vocês tocaram no assunto e o Amarílio trouxe bem essa questão da minha filha, do feminino no esporte, né? Existe, assim, uma diferença de demanda psíquica dos meninos e das meninas? Vocês percebem uma diferença? Talvez um nível maior de autocobrança, de exigência,
de mais sensibilidade em grupo. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Não sei se o Amarílio começa, se o Perdigão começa, mas eu queria falar das mulheres. Não, vou passar para o Amarílio. Como eu trabalho só com rapazes, eu acho que ele vai ter muito mais conhecimento de causa do que eu. Então, eu realmente percebo isso sim, muito. Recentemente, eu participei de uma estava lá como espectador, numa competição lá do Minas, né, da ginástica do salto lá, e eu vi nitidamente a diferença do grau de vaidade dos atletas femininos, né? As mulheres são mais vaidosas? Olha, é uma dúvida. Assim, isso gera talvez até uma certa competitividade, sabe? A gente com o Flow, a gente tem acompanhado também Amazonas, né? Com os seus pets gigantes, né? Que são os cavalos. Princesas em cima de pets gigantes saltando varas coloridas, que a gente costuma dizer, né? Existe sim essa dificuldade também de lidar com essa frustração da derrota, e porque não é só uma derrota, né? É uma aceitação da comunidade acerca da derrota, né? Tem todo o processo que também a gente entende, que eu prometi para mim que eu não ia falar de rede social. Fale, por favor, Mas não tem como não falar. Como não falar. Mas eu prometi que a gente sabe que isso é um fator que retira muito da energia do atleta para o esporte. Sim. Não é mesmo? É verdade. Você deve ter repreendido, enquanto professor, vários dos seus atletas durante esses anos, porque eles usavam um telefone, ou porque eles estavam fazendo alguma coisa, ou porque a energia na hora estava sendo desviada, né? Ou depois, ou antes, ou do momento em que ele estava fazendo uma pré-eleição, ele estava fazendo alguma coisa. Então, a gente sempre vai estar vai estar sempre tendo esse ruído da rede social. Muitas vezes eu vejo e falo assim, para de postar, vamos trabalhar, né? Depois a gente vai falar sobre isso, né? Então, nesse caso, existe sim uma cobrança um pouco maior, mas e cobrança em termos de vaidade ou de vaidade? Não, cobrança da vaidade, mesmo. A vaidade ela se soma também ao atleta de alto desempenho, né? Porque assim, você vai para uma... Claro que isso não é geral, tá? Isso não é um dado que eu estou falando aqui que seja um dado científico, tá? É uma observação clínica, beleza? E também acredito que o professor Perdigão deve ter isso lá na vida dele. Eu, enquanto consultório, Flow, sim, que a gente tem isso muito claro. Tá lá, desliga o telefone, vamos resolver isso aqui. Terminou a prova, já tá lá no TikTok. O cavalo saltou, tá postando o salto do cavalo da coleguinha. Então, isso é uma coisa que vai se somando e que vai tirando a atenção, foco, né? O foco, a atenção, né? Muitas vezes muito mais preocupado com o salto da colega do que com o próprio desempenho, né? Então tem essa, estou falando em termos em outros esportes, né? No beach também tem isso, no beach tênis também tem isso, acontece. Em todos. Em todos, né? Uhum. Pois é. 100%. Acho que isso é um grande problema, assim. O que muitas vezes, conversava com o Domênico Bering, do Atlético. Isso. Domênico comentando comigo assim, a quantidade de coisas que nós que nós não víamos antigamente com os jogadores de futebol, o que acontecia, né? E que hoje, se acontece, o cara é execrado no Twitter. Uhum. Exemplo de um caso, rapidamente falando, em termos de vaidade, né? O Renato Gaúcho sai do carro dele em 1980 e tantos, com a camisa do São Paulo jogando no Grêmio. O que aconteceria se isso fosse hoje? Gabigol, né? Agora. Recente. Gabigol agora, com o Flamengo e Grêmio. Não é mesmo? Ele sai, enfrenta todo mundo e todo mundo lá vai, né?
do outro lado, hoje ele é execrado. Então, assim, a gente tem que começar a entender que a vaidade ela é realmente um fator perigoso dentro do esporte. Ele desvia a atenção para o desempenho, né? Então, se a gente trabalha um atleta de desempenho, a gente hoje tem que trabalhar a questão dele, qual é a relação que ele vai ter com a rede social. O amigo, você quer ser realmente um atleta de desempenho ou você quer ser um youtuber de desempenho? Né? No caso do esporte tem uma questão muito difícil aí, talvez você possa falar um pouco pra gente disso também, Perdigão, porque você não é só atleta, você é uma celebridade, né? Na maioria dos esportes você consegue alcançar esse status, então é muito difícil lidar com isso também, né? Porque a rede social para eles é um contrato de publicidade com tal empresa, e hoje, no caso do futebol, isso é mais comum. Eu tenho até essa tristeza de que agora todos os atletas olímpicos são muito importantes. Já estão fazendo propaganda para Vivo, para qualquer outra empresa aí. Mas eles só estão agora, lá fazendo. Agora. Só agora. É. E vão ficar até agosto. Em setembro, desaparecem e voltam daqui 3 anos, eles aparecem de novo, talvez no Pan-Americano. Então, assim, mas no geral, ele também já tem essa expectativa da fama, do assédio que recebe e tudo mais, e aí isso confunde bem a cabeça também. Eu acho que você nunca lida. Eu nunca atendo um atleta. Eu sempre atendo um atleta e um ex-atleta. Porque o que está de frente para mim não é um atleta. É um atleta e um ex-atleta. Ele vai ser um ex-atleta no momento. Sim. Né? Independente de qual teoria que eu vou usar aqui, que eu posso falar de teorias inúmeras, de leituras inúmeras, ele vai ter que lidar, num determinado momento, com uma lesão que vai afastar ele do esporte, ou definitiva ou momentânea. Ele vai lidar com um momento em que ele vai ter um filho e provavelmente ele vai ter que largar o esporte. Ele vai ter que lidar com N fatores. Então, ele tem que ter a consciência, né? Que ele é um atleta hoje, mas ele vai ser um ex-atleta. Assim como nós também somos psicólogos e um dia seremos ex-psicólogos, viu? Seremos velhos chatos que estaremos dando conselhos às pessoas. Mais ou menos. Tá certo? Você tocou num ponto aí legal pro que a Sueli falou. Você falou dos meninos e das meninas. E eu acho que esse exemplo da gravidez aí, por exemplo, claro que na formação de atleta a gente não está falando disso, mas como é diferente o universo já, naturalmente mesmo. Eu acho que nesse ponto vai muito a vida real já. Sim. Não é isso, seria em qualquer função, qualquer profissão, mas como atleta também tem. Eu vejo muito na questão, eu atendo algumas meninas também, a competitividade dentro do time é maior. Os homens, em geral, são mais, a galera tá aqui, a menina tá competindo o tempo inteiro, a mulher compete muito, né? Tem útero, né, gente? Basta ter útero pra a mulher compete muito, né, então ela já se olha, ela já isso, aquilo, então assim, os embates são, e são guerras frias, né, que a mulher consegue fazer muitas vezes. O homem às vezes é mais estourado, vai pra cima, não gosto de você, gosto, não gosto. São inimigos, mas trabalham junto. No Flamengo de 2000 tinha uma dupla lá que deu muito certo, foi Petkovic e Edilson. Os dois não se falavam. A mulher tem mais dificuldade de fazer isso, mas os dois se achavam em campo. Uhum. Né? Os dois, o homem consegue ser mais racional nisso, a mulher não. Uhum. Ela já... Acho que o papel da liderança também faz muita diferença. Você tem um cara que te lidera, que é um cara visto como uma figura de autoridade, como, por exemplo, pega um Perdigão. Você jogar com um cara... Você tá no campo olhando pro cara e vendo que o cara tá lá, você fala assim, pô, o cara sabe o que tá fazendo. Não é puxa-saquismo, não. É só você ver. Entendeu? É só você ver o que o cara representa. Entendeu? Assim, o grau de representatividade dele dentro de um time, que é uma equipe... Ele não tá ali esse tempo todo, porque ele não tem um papel de líder, não. Entendeu? Ele é um cara fera no que ele faz. Então a gente tem que entender assim, às vezes o atleta ele busca esse tipo de representação. Eu escutei isso, e eu escuto isso muito, quando o atleta vira e fala assim, às vezes eu escuto você falando isso dentro da quadra. E eu nem lá tô. Entendeu? Às vezes eu lembrei daquilo que você tá falando, não sei o que, mas eu não tava lá. Respira. Pô, eu não tava lá. A pessoa tá lá em Florianópolis. Eu tô aqui em BH. Ela falou assim, eu tava na plateia, tinha uma pessoa na plateia, na arquibancada, ele gritou, respira. Eu lembrei do que você tava falando naquela sessão e tudo mudou a partir dali. Outra fala assim, teve uma hora que eu entrei e falei assim, eu fiz a prova linda, tava zerando o percurso.
Eu lembrei que você falou, tô flutuando, eu falei, massa demais. Eu falei, caramba, é isso. Essa liderança, ela não tem que estar ali do lado, ela tem que estar ali do lado também. É ou não é? Sim. Essa instrumentalização dos atletas, eu acho que é um papel fundamental de nós, treinadores de formação. Hoje, enquanto quando você coloca, eu acho muito pertinente a questão do ídolo, da formação, dessas pessoas que se tornam referência para outros, e a gente está falando agora de um momento olímpico, quando você cita assim, puxa vida, eles vão ser referências por um período curto, infelizmente, mas que se tornem referência, mas a responsabilidade que esse indivíduo tem. E muitas das vezes, aí eu acho que nós, treinadores, que trabalhamos no processo de formação, nós, às vezes com a melhor das intenções, colocamos esses atletas potenciais, esses grandes atletas, numa bolha, repetindo, com a melhor das intenções de protegê-lo de tudo, mas a gente erra, a gente se equivoca, porque a gente tira esse indivíduo de um mundo real, mundo esse que ele está exposto aí ao tempo inteiro, e às vezes a gente cria esse atleta simplesmente dentro desse mundinho e ele não tem a dimensão do todo. Vou dar 2 pequenos exemplos, práticas que eu acredito que funcionam muito bem para nós, eu já faço isso há algum tempo, que é, os nossos atletas, nas primeiras categorias, eles precisam arrumar sua cama antes de treinar. No dia do treino ele tem que arrumar a cama e ele tem que colocar foto no grupo lá. Caso ele não faça essa pequena tarefa dele no dia, ele não treina. Ele tem que chegar no treino no horário. Se ele atrasou 1 minuto, ele não treina. Ele tem que chegar, pode parecer até militarista isso, mas ele tem que pegar na minha mão e me desejar boa noite, e ao final do treino ele vai limpar a quadra e vai me desejar boa noite de novo e vai embora. São pequenas coisas que trazem esse indivíduo que é muito escolarizado, mas às vezes ele é pouco educado, para que ele perceba que, opa, eu mesmo posso arrumar minha cama, não preciso de alguém para arrumar minha cama. Eu preciso ser educado, eu preciso agradecer, eu preciso ser grato a alguém que está me ensinando, que está me ajudando, que às vezes se dedicou para aquilo. E, repetindo, voltando ao início da minha fala, com o melhor dos objetivos, eu quero protegê-lo, eu quero dar tudo para que ele performe da melhor forma possível, a gente o tira do mundo. Eu levo meus atletas a escolas públicas, eles vão lá e jogam bola. Eu já ouvi várias vezes, eu falei assim, Perdigão, põe a nossa bola, que a bola deles é muito ruim. Eu falei, mas espera aí, a gente veio aqui para conhecer a realidade deles. A realidade deles, nós vamos jogar com essa bola, é nesse piso. Então, fazer nós, profissionais do mundo esportivo, fazer com que esse atleta em formação, ele conheça o mundo, pô, certamente ele alcançando o estrelato, ele performando no mais alto rendimento, ele vai ter uma noção de mundo muito maior, e esse sim poderá ser um grande exemplo para aqueles atletas que serão formados nas gerações futuras. Eu tenho a total consciência disso, que nós temos que formar atletas, mas antes desse atleta, e aí vai ao encontro daquilo que a gente falou anteriormente, né, de um cidadão melhor. E um cidadão é mostrar como é que é o mundo e qual que é o papel que ele tem perante esse mundo tão distinto que a gente vive. Bacana. Até vou pedir para que você responda isso, se puder, se quiser, né? Você faz esse trabalho de excelência dentro do esporte, mas também tem um papel aí corporativo, né? Dá suas palestras, participa de alguns encontros assim. Para tranquilizar o coração desse pai, dessa mãe, dos meus pacientes principalmente, que estão, meu Deus do céu, esse homem é doido, qual a relação que você consegue fazer prática? E aí a gente vai entrar naquilo que você não queria comentar tanto sobre competências, sobre qualidades, né? Dessa formação desse cidadão para o mundo. Quais as competências práticas ali, objetivas, que você consegue correlacionar esporte e vida profissional que não seja dentro do esporte? Porque o medo de muitos é que ele se perca, né, do mundo corporativo, do mundo médico, clínico, o que quer que seja, e viva apenas dentro de uma bolha do esporte, que não é o caso, né? Pelo contrário, a gente estava falando disso antes de começar a gravação, dessas competências que claramente o esporte desenvolve, né? Fala um pouco pra gente disso daí. Bom, dos aspectos fisiológicos, eu nem preciso citar muito, mas só da aquisição de saúde, só isso já vai ajudar esse jovem
da escola, na vida dele, para tudo. Então, só por esse motivo já seria mais do que suficiente a questão esportiva. Entretanto, independente se o esporte é de caráter individual ou coletivo, e eu gosto de dizer que não existe esporte individual, porque ele pratica sozinho, mas ele trabalha de forma coletiva, ele tem lá todo um staff, todo um suporte, e aquele resultado é o mérito de um grupo de profissionais. Pois bem, nesses esportes coletivos, acreditamos que as habilidades comportamentais, elas serão de grande valia para o futuro. Você falou da questão da escola, e eu penso que no futuro, aqui é óbvio que é um achismo, né? A gente está visualizando aquilo que vai acontecer no futuro, mas a inteligência artificial vai facilitar muito quando se diz de conhecimento técnico. Quando você fala da fórmula de Bhaskara, você vai chegar e falar, muitas vezes você pode até falar para o computador, ele vai resolver, vai responder e vai trazer tudo aquilo. Mas as relações interpessoais, a inteligência artificial ainda não consegue determinar. O trabalho em equipe, onde eu, olhando para a Sueli, percebendo as dificuldades dela e vice-versa, e que eu possa ter empatia por ela e nós dois trabalharmos juntos, isso ainda a inteligência artificial ela não consegue fazer. Então, habilidades comportamentais, eu suponho, num achismo, numa brincadeira de futurologia, que serão as habilidades mais importantes no futuro. E mais requeridas, né? Exatamente. Uhum. E todas elas, repito, todas elas nós trabalhamos de forma direta, indireta, explícita, implícita no esporte. Seja ele individual, seja ele coletivo. Bacana, 100%. 100%, acho que completou bem tudo isso que a gente veio discutir. Vou pedir para cada um fazer uma consideração final do que você deseja aí para essa sociedade que está nos assistindo. Pode começar, fica à vontade, Amarílio. Quando a gente fala de Platão, a gente não entendeu. A gente aprendeu na escola, na filosofia, que o Platão era um cara que era um filósofo, né? Mas ninguém entendia por que o nome dele era Platão. Sabia? Por que o nome dele era Platão? Não. Você me contou. Porque ele era grande. Ele era grande e forte. Ele era um campeão de luta greco. Ou seja, ele fazia aquilo que era mais interessante, que era o esporte, que ele tinha como um prazer, e ele trazia também a informação e a filosofia para as pessoas e o saber. Acho que é isso que é legal da gente fazer a união das coisas. A gente estudou a vida inteira, porque me mandaram estudar para ser alguém na vida, mas não me ensinaram que Platão era um campeão de luta greco. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para a coisa para além da coisa. Eu não vejo nenhum caminho para a educação no Brasil se não passar pelo esporte. Nenhum. E se mudar a política, se mudar o governo, mudar a política educacional e mudar a política do esporte, a gente vai continuar reprisando anos e anos e anos e anos e anos. Eu falo em termos macro. O Perdigão está falando em micro. Micro, macro, em sociedades e tal. Eu estou falando, eu acho que é importante discutir isso. Sabe? Nós como profissionais da área da saúde, da educação física e, né, enfim, precisamos colocar isso muito claro. Mudou a política, mudou o governo, não muda a política. Não pode mudar a política. A política de Estado ela tem que ser contínua, porque senão vai o rapaz de 3 anos da Olimpíada, ele vai sumir. E a gente quer ver ele de novo. A gente quer ver um Michael Phelps, a gente quer ver uma Simone Biles, a gente quer ver os caras. Por que muda? Por que lá não muda? A ideia é a filosofia. Porque a ideia é que segue. Sim. Né? É a cultura. Sabe? Então, assim, por quê? Né? E por que só prevalece aquele que tem condição de manter? Por que só o cara que tem um cavalo de 2 milhões de reais consegue ir para a Olimpíada todo ano? Porque ele tem um cavalo de 2 milhões de reais. Às vezes 20 milhões de reais. E ele está convocado porque ele tem um cavalo. Né? Então a gente tem que pensar uma série de coisas, mas a gente tem também aquele atleta que está ali correndo lá de Mossoró,
que vem para jogar no Minas, para não sei o que, para fazer, para conseguir, mas de repente ele não consegue, aí ele desiste, aí ele volta para Mossoró, ele vai trabalhar, sabe? Então assim, a gente tem que ter um acolhimento, assim, acho que é importante a gente trabalhar isso. Show sabe? de bola. Fica à vontade. Bom, feliz demais com esse bate-papo. Cheguei um pouco inseguro, que eu falei, puxa vida, no meio de férias aqui, o que um professor de educação física vai poder contribuir? Mas percebi que todos os pontos colocados têm muita aderência com tudo que fazemos no Minas Tênis Clube. Então, como recado final, eu, como a Marília, eu tenho 2 meninas, uma de 8 e uma de 12, eu sugiro a todos os pais que utilizem o esporte como a maior ferramenta educacional existente. O esporte serve para tudo. E em casa, minhas filhas, cada uma estuda no seu colégio, elas têm as tarefas, mas a regra interna é que tem que fazer esporte. Não gostou desse? Nós vamos mudar, nós vamos encontrar outro. E pelos relatos que tem hoje, por ser muito longevo dentro do clube, sempre trabalhando com competição e competição na altíssima performance, eu tenho vários ex-atletas, vários, que hoje são advogados, administradores, médicos, e todos eles falam da importância que o esporte teve na construção da carreira deles. Que o sucesso profissional que eles têm hoje, que eles se sentem bem-sucedidos naquilo que fazem, eles acreditam as vivências esportivas que obtiveram ao longo do processo de formação. Então, como pedido, deixar um recado, coloque o seu filho no esporte. Faça com que o seu filho pratique esporte. Esporte é ferramenta educacional. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E eu, assim, como sempre puxo a sardinha para a escola, né? Eu acho que, assim, o bate-papo de hoje foi muito interessante, né? Principalmente quando você falou da inteligência artificial, isso está batendo aqui na minha cabeça, que eu não tinha parado para pensar, né? A gente sempre pensa que as questões das habilidades sociais, mas, assim, isso traz para a escola um nível alto de reflexão, né? Porque a escola não é só conteúdo, né? A nossa escola ela tem que parar de falar do Enem o tempo todo e eu acho que tem que promover na base dessa educação e no ensino fundamental, no ensino médio, essa é a questão do esporte mesmo, ofertar mais um cardápio maior, né, de experiências e vivências e não só que seja chutar uma bola na quadra, mas essas experiências de disciplina, de convivência em grupo, elas vão ser muito exigidas lá na frente, né? E o conteúdo a gente consegue aplicar. Eu sento aqui e vou fazendo. E essas habilidades, e a gente vê hoje, né, no nosso consultório, muitas crianças e adolescentes com poucas habilidades sociais. E eu acho que dentro dessa questão, o esporte, de uma forma muito lúdica, muito à vontade, né, com maior leveza, que não seja esse esporte exigido de alta performance, mas o esporte dentro da escola, a própria educação física, ela pode ser pensada num momento desse convívio social e treino dessas habilidades sociais que a gente vê estão muito fragilizadas pós-pandemia, sequer que a gente pode falar, e aí fica essa reflexão para a escola, né, para a gente ofertar esse cardápio maior com essa intenção de montar, né, de estimular essas habilidades socioeducacionais, socioemocionais, psicossociais, que sejam, né? Deixa eu só fazer uma última colocação. Vai me tacar pedra? Não. Ah, então tá bom. Só pedir pro pai parar de proteger o filho. Só um pouquinho. Deixa ele tomar uma bolada. Sim. Deixa ele chegar na com queimada, o olho roxo, né? Sabe? Às vezes a coisa é meio clube da luta, sabe? O que acontece no clube da luta fica no clube da luta. Sabe? A escola tem que ser um pouco isso. A quadra tem que ser um pouco isso. Muitas vezes o atleta do Perdigão lá machuca lá, o pai... gente, é natural. O que aconteceu no consultório? Gente, é natural. Deixa a coisa acontecer. Sim, né? Faz parte do aprendizado, né? Isso isso faz parte de um processo evolutivo. O que o Perdigão falou muito bem é autonomia, né? Claro, autonomia. Isso aí isso aí já está escrito. Isso aí é científico. Nós temos, ao longo dos anos, nos últimos anos, protegido mais os nossos filhos e criando uma geração de sujeitos menos adaptados. É isso. Né? Gente, assim, eu só tenho a agradecer mesmo, de verdade, esse
podcast de hoje, eu acho que ele tem muito a ver com o que eu trabalho todo dia. Se ele está ali do meu lado e eu não tenho, né, uma guerra contra a escola, pelo contrário, minha parceira estava em uma hoje de manhã, tudo certo, 7 horas da manhã estava lá e agradecendo o trabalho que fazem. Mas eu acho que dá para equilibrar e equilibrar de uma forma mais tranquila, mais suave, principalmente para esse primeiro estágio da vida ali, que vai dos 3 aos 15, que a gente está trabalhando essa formação, que pode se trabalhar essa formação de pessoa, de atleta, que entram outras instituições que não só a família, né? Então, assim, estou muito feliz. Compartilho, nem vou parafrasear, não, porque eu compartilho exatamente da sua opinião. O que eu trabalho ali no consultório todos os dias é essa formação integral. A escola é importante, o esporte é extremamente importante. Acho que ensinam competências que a gente leva para a vida inteira. Então, assim, peço que vocês compartilhem se gostaram. Se não gostaram, se tiver alguma crítica, pode falar embaixo também, não tem problema. Mas é isso. Nosso objetivo aqui é discutir vida real, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer hoje. E agradeço vocês. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.